Salve, minha gente, aqui é o Juliano Posati, começando mais um Simbora aí, minha abduzida e meu abduzido. Vamos falar hoje de papo sério. Hoje nós vamos falar de dinheiro. Dinheiro, paz, vai chegando, quem quer dinheiro? Nós vamos falar sobre dinheiro hoje, nós vamos falar sobre o abuso do dinheiro, nós vamos falar sobre a gangrena que o dinheiro causa quando não distribuído, quando não flui. Papo que interessa para empreendedor que está encarnado, né? Empreendedor desencarnado só se preocupa com bônus hora, só se preocupa com fluidos de luz, mas empreendedores que estão encarnados precisam falar de dinheiro, então o papo hoje está alinhado com a constelação de Capricórnio e eu convido você a vir comigo e o meu amigo, o Maurício Paulo. Nós vamos falar hoje sobre grana. Fala, Mal, seja bem-vindo. Bom dia, Ju. Obrigado pelo convite aqui, tá com todo mundo, é uma satisfação. Saudando o Mal para falar de dinheiro ficou maravilhoso, né? Fala, Mal, vamos falar de dinheiro. Parece que a gente tá evocando Satanás já para começar. Maurício, você tá à frente do movimento Basta de Abuso, um movimento que já tá com 56 mil assinaturas aí colhidas por essa mobilização social que está fazendo. Basta de abuso. Que abuso é esse, Mal? É isso mesmo, Ju. Na verdade, eu estou junto com outras pessoas também. É um grupo grande, multidisciplinar. A gente tem uma turma aí bem interessada em levar isso para a sociedade, mostrar para a sociedade o quanto que os bancos, de uma maneira muitas vezes sorrateira e dentro de uma névoa ali que ninguém entende bem, né? Os contratos bancários são pura adesão, você não consegue mudar nada na hora que você vai tomar o empréstimo, é no clique, né? Você vai entrar no aplicativo ali, tá mal de grana, pum, resolveu o problema? Não, criou um problema ainda maior. E é isso que a gente está combatendo no movimento, que é demonstrar o perigo do sistema financeiro bancário no Brasil. Então, assim, as empresas que mais lucram brasileiras são os bancos. Você tem aí 4, 5 bancos que dominam o cenário há décadas. Toda a estrutura em volta disso, a estrutura legal, a estrutura de governo, as questões de regulamentação do Banco Central, na minha opinião, são muito permissivas. E compactuam assim de uma maneira, uma irmandade, né? O governo tem uma irmandade com os bancos que é impressionante, e os bancos fazem o que querem. Então, para você ter uma ideia, de 2003, e aconteceu em 2003 isso, foi revogado da Constituição Federal Brasileira um artigo que colocava teto nos juros. Então, ninguém no país, até 2003, poderia cobrar nada além de 12% ao ano de juros do sistema financeiro. E isso foi revogado expressamente com uma emenda à Constituição, e foi votado, seguiu o trâmite normal no Congresso, teve sanção presidencial, tudo mais. Na época o presidente era o Lula. E aí o que aconteceu? Revogou-se o teto. E de lá para cá, o que a gente vê, se você colocar isso num gráfico, e lá no movimento, nesse movimento Basta de Abuso que a gente constituiu, a gente tem uma série de dados e tudo mais que a gente compilou, né, para poder fundamentar o que a gente está querendo dizer na petição. Você vê a cavalgada do juro. Então, assim, o gráfico é uma curva ascendente maluca, onde você tem ali, aí, tá vendo? Aqui a gente traz um monte de informações no site, né, a respeito, o que são os juros abusivos e tudo mais. Então, você vê o crescimento exponencial dos juros, de maneira que você tem registros disso no Banco Central, que são informações que devem ter publicidade, né, até 1.200% ao ano. O que é uma coisa maluca, né? O cara pega 100 reais, e esse exemplo que eu vou dar agora é um caso real que aconteceu. Um dos envolvidos nesse movimento, inclusive, levou isso pro noticiário e tudo mais, para os canais dele. Um garoto que pegou 100 reais na boca do caixa no final do ano passado, esqueceu a filipeta ali no caixa eletrônico, aquele papelzinho amarelo que sai, né? O garoto deixou ali. O cara que estava atrás na fila, que é um amigo aí do movimento, por curiosidade, até para não encavalar com o papel dele, destacou o papel, bateu os olhos e viu lá, 969% ao ano.
Ele ficou curioso e falou, pô, que operação que gera isso? Aí ele olhou lá, empréstimo pessoal, R$ 100. O garoto pegou R$ 100 em dezembro do ano passado, num banco, e aí fazendo as contas, com esses juros, em 5 anos, se o garoto não pagar e a chance dele não pagar é grande, as parcelinhas desses R$ 100, você sabe quanto que ele ia estar devendo, Ju? Chuta o número. Cara, por 960%. Ao ano, 5 anos. R$ 100. Cara, esses R$ 100 vai para casa dos 7 pau, mais ou menos. Cara, ao final de 5 anos, se ele não pagar, ele vai estar devendo mais de 14 milhões de reais. Caralho, claro, eu fiz o juro simples. Exato. E aí que está o ponto. Esse tal dos juros compostos é uma coisa que é insustentável. E aí, assim, é uma dívida para não ser paga. Óbvio. Né? R$ 100, 14 milhões em 5 anos é surreal, é difícil acreditar. Só colocando no Excel e fazendo a formulinha para acreditar. E aí isso vai para onde? Isso é um ativo que o banco escritura no balanço dele e tal, e demonstra como fazendo parte do seu patrimônio. Então, assim, ele sabe que não vai receber, ele usa essa regra maluca para demonstrar que ele tem um balanço maravilhoso e vai captar dinheiro fora, a juro de, sabe, menos de 0,5% ao mês, e vai emprestar aqui a 1.200% ao ano para a população que precisa pegar para pagar uma conta. Quer dizer, então existia um recurso legal para limitar essa aplicação. Esse recurso simplesmente foi eliminado da estrutura legislativa do país e hoje nós estamos tipo como diz o meu filho Lorenzo, no faroeste do mercado financeiro. Exatamente isso, cara, porque o que a gente vê é que o público que toma essa grana emprestada é um público que precisa desse dinheiro para sobreviver. O cara não vai comprar um carro, o cara não está trocando o carro, não vai comprar uma moto, não está comprando uma casa. Ele precisa daquilo para comprar comida para casa, precisa pagar conta, luz, água, telefone e tal, internet, essas coisas, para poder sobreviver. Esses são os dados que a gente compilou lá no movimento, que, como disse, é um movimento composto por bastante gente, de várias áreas diferentes, tem economista, tem gente de todo tipo lá, e a nossa ideia com esse movimento, além de dar publicidade ao assunto, de chamar a atenção da sociedade para isso, com uma quantidade X de assinaturas, que a gente pretende ter 1,5 milhão de assinaturas, a gente vai conseguir levar isso ao Congresso para propor. Já até existe um projeto de emenda à Constituição para corrigir esse troço, para colocar um teto. Só que esse projeto ele é de 2017 ou 2018, se eu não me engano, está parado numa das comissões julgadoras lá do Senado, e não anda esse projeto. Então, a gente quer a força popular para pressionar o Congresso para a gente restabelecer um teto, para acabar com esses absurdos, entendeu? E a justificativa dos bancos é sempre a mesma, diz assim, o juro no Brasil é muito alto porque tem muita inadimplência, né? E isso não é uma verdade. Se a gente analisar com um pouco mais de calma, balanço de banco, analisar a legislação que constitui a possibilidade do empréstimo, basta ver os recordes de lucro que os bancos batem a cada semestre, a cada trimestre. Então, onde é que está essa inadimplência toda? Né? E essa é uma taxa de juros que desestimula o pagamento. O cara simplesmente vira um escravo financeiro do banco. Ele vai terminar a vida dele e não vai ter conseguido pagar o empréstimo. Né? E aquela sensação de dizer assim, não vou deixar dívida para minha família. É o que a gente vê muito, né? A gente entrevistou bastante gente e, primeiro, não se herda a dívida. Né? Então, se você deixou uma dívida monstruosa, os seus herdeiros não vão herdar aquela dívida, vão herdar na proporção do patrimônio que você deixou. Você deixou uma dívida de 100, você tinha um patrimônio de 10, né? O credor vai ficar sem receber 90. Né? Mas as pessoas têm essa preocupação. Não vou deixar, depois que eu for embora, depois que eu desencarnar, meu Deus, que as pessoas vão falar, vão ver lá que eu deixei uma dívida, então o cara se esforça o máximo possível para pagar. E quem domina o orçamento doméstico é a mulher. Essa é outra característica que a gente encontrou nas pesquisas do movimento. Então,
Pois é, vamos dizer assim, a economia, né, que é você gerir ali os gastos da casa, estão sempre na mão da mulher. A mulher tem uma preocupação enorme com esse tipo de coisa e está sempre em cima ali, arruma mais um emprego, começa a fazer um bico, não tem mais tempo para nada. Para quê? Para pagar o banco. De uma dívida que, se você for fazer a conta justa, ela já pagou faz tempo, a depender, lógico, Uhum. de cada caso, mas você termina de pagar e continua pagando, né, é um sanguessuga, né? Nossa, De vida, né? completamente, completamente. Aliás, isso aí era a minha casa. Quando eu era moleque, meu pai era aquele cara que saía meter a cara no trabalho e hora extra e o caceta de asa para dar conta, né? Porque 8 moleque tomando leite, meu filho, ou você tem uma vaca ou você faz hora extra, não tem o que fazer, né? E ele basicamente deixava a gestão totalmente por conta da minha mãe, né? Para o bem ou para o mal, né? Porque também sozinha o risco também de tomar um ferro é muito grande, né? E era curioso isso, e isso que você está falando casa com uma pesquisa Gallup que saiu recentemente. Dentro do perfil de talentos naturais, o que se sabe do Brasil, o Brasil tem acho que 1 ou 2 milhões de testes de talentos naturais aplicados, e o talento número 1 no Brasil é responsabilidade. Nos Estados Unidos é estudioso, se eu não me engano, Alemanha é realização, Brasil é responsabilidade. Quer dizer, isso vai de encontro com isso que você está trazendo, que tipo assim, inadimplência é uma tocaia gerada, né? Porque o brasileiro, naturalmente, ele é um cara correto, ele é um cara que tem uma certa religiosidade, ainda que sincrética, que traz para ele um certo conteúdo ético e moral, onde ele sabe que ele tem que pagar aquilo que ele deve, né? Não, essa coisa do devo, não nego, pago quando puder, não é bem a cara do brasileiro, né? O brasileiro, ele é um cara que honra os seus compromissos. E me chamou muita atenção quando eu vi o movimento que vocês estão fazendo, porque eu acho que nós podemos dizer que ele é um movimento espiritual. E eu vou dizer por quê. Porque quando você pega esse livrinho aqui, ó, Pensamento e Vida, de Emmanuel, e você vai para o capítulo onde o Emmanuel vai falar sobre dinheiro, né? Ele vai falar sobre dinheiro aqui em Pensamento e Vida, ele vai falar sobre profissão, sobre sociedade, e ele vai falar sobre prosperidade. E ele vai abordar, através dessas informações espirituais, o conceito de usurário. Não é usuário, para você que é de TI, está aí se confundindo, não, é usurário. Usurário é um termo, a moda, claro, né? A moda Emmanuel, para falar sobre aquele que empresta a juros. Então, óbvio, nós não estamos aqui demonizando os juros, tá? Nós não estamos demonizando os juros, porque os juros é a forma de remuneração de um serviço que é lícito, que em tese deveria estar a serviço da circulação do capital, não é? Então, é como se os juros fossem as veias, não é? Ou que são caminhos para fazer o sangue da nossa sociedade fluir. Então tá legal, é lícito que o mercado financeiro seja remunerado para fazer o capital circular. Mas o Emmanuel diz o seguinte, que é aquele que lucra abusivamente como usurário, não é? Daqueles que não têm condições ou não têm consciência, como você está trazendo muito bem. Ele traz uma frase que é muito interessante, diz: o usurário rouba o bem que é devido ao bem de todos. Rouba o bem que é devido ao bem de todos.
É exatamente o caso desse rapaz ou dessas famílias que vão pagar, até de empresas, né? O pequeno empresário, por exemplo, quantas vezes ele não entra em capital de giro, ele não entra em cheque especial e etc e tal, tentando ali ganhar um respiro, não é? E, na verdade, o que ele está fazendo é aumentar a carga de custo fixo com a qual ele mal está lidando e a empresa murcha. Gente, não, tudo bem, tem a falta de conhecimento, tem a falta de preparo, bababá, mas um país com a taxa de empreendedorismo que nós temos, que dobra a cada ano, principalmente pós-pandemia, os índices de empreendedorismo subiram para a casa do chapéu. Nunca se abriu tanto empresas individuais como nesse momento da história do Brasil. Por outro lado, a gente sabe pelo Sebrae que 95% vai naufragar antes. Vai naufragar e vai ficar com a dívida do banco. Exatamente. Não é? Então, assim, suga-se aquilo que se tem, né? E é isso aí. Eu sei porque já quebrei empresa, minha primeira empresa quebrei bonito, e o que ficou foi dívida de banco, não é? Foi dívida de banco, dívidas que foram depois já até vendidas e terceirizadas, não é? Porque o banco tira aquele prejuízo do seu lucro declarado e paga menos imposto de renda. Então, no fundo, a dívida é inflacionada, ele inflaciona essa declaração no seu imposto de renda, paga muito menos, já pega todo o dinheiro, entre aspas, que ele perdeu de volta nesse imposto não pago, e ainda vende isso para os carniceirinhos de mercado que vão ficar ali querendo sugar você até. Então é um movimento espiritual, porque é um movimento de energia, né? O que tá sendo roubado é tempo de vida da população, e vida que deixa de estar empregada para um propósito de transformação e passa a estar empregada num propósito de manutenção desse paradigma, né, Maurício? Exatamente isso, cara. Brilhante, aliás, o paralelo com a parte espiritual. Emmanuel, né, falou muito bem sobre isso, pensamento e vida. E é exatamente esse o ponto que é mais difícil de tangibilizar, que a gente quer também colocar para as pessoas refletirem. Porque você fica escravizado, você perde um tempo de vida para trabalhar para o banco, e o que a gente mais tem de precioso é o tempo que a gente está passando aqui para poder evoluir, né? E a gente está gastando com um trabalho que muitas vezes não é aquilo que a pessoa gosta de fazer ou quer fazer, estressando o seu corpo, porque você cria uma jornada de trabalho muitas vezes maluca para poder dar conta das despesas, dos gastos, das dívidas, negligencia a saúde, não dá atenção às pessoas que você ama, e aí é uma roda terrível, destrutiva. Fora que, você lembrou bem, a geração de riqueza, ela é comprometida drasticamente com essa política, porque você não dá espaço para a pessoa, para o empreendedor, mostrar o seu real talento, ou resolver os problemas que a sociedade precisa, exercendo a sua atividade, seja ela qual for, porque você está mais preocupado em pagar a maldita dívida, né? Então, muitas vezes você mandar a dívida assim, entendeu? Um nome bem feio para um lugar bem longe, dizer assim, olha, vai, entendeu? Não é tão ruim assim, certo? Não estou aqui recomendando ninguém, né, que ninguém deixe de pagar as suas dívidas, mas tem que fazer uma análise, tem que ver por que você está pagando tanto, tem que questionar. Ah, mas eu vou ficar com o nome sujo, eu vou perder o crédito. Escuta, vamos olhar um pouquinho mais adiante, não vamos ser tão imediatista e vamos resolver esse problema de uma maneira mais lúcida. Não vamos deixar o sistema financeiro nos escravizar assim tão facilmente, com alguns cliques pelo aplicativo do banco. Pelo amor de Deus. Então é isso que a gente quer frisar, e você foi aí brilhante na questão central, porque tem a ver sim com a espiritualidade total, né? Você tem que ver, um conjunto de coisas que vai fazer com que você consiga exercer sua vida de forma mais plena. E o financeiro hoje, na sociedade que a gente vive, não foi diferente também em outros momentos, embora a gente não tenha os vivido, mas estuda, né, o passado da economia, onde surgiu, como foi. O dinheiro sempre teve uma posição bastante central e importante para a sociedade, mas como uma ferramenta, como algo que vai trabalhar para você e não você para ele,
né? Então a dívida traz esse problema crônico de você perder o senso das coisas. A conta está sempre negativa, o banco adora isso, porque o melhor cliente para o banco não é o cara que tem um monte de dinheiro lá, e sim o cara que deve um monte de dinheiro para ele e não consegue sair daquilo, né? E então o movimento Basta de Abuso pretende lutar contra tudo isso. É uma luta que a gente sabe que é uma luta difícil, porque o maior poder econômico do país é representado pelo sistema financeiro, e todo ele, não só os bancos daí, e eu acho que está na hora de todo mundo prestar atenção nisso e entender isso como um problema. Porque se você não acha que é um problema, nunca vai ser resolvido. Então, assim, colocado o problema na mesa, vamos unir forças para resolvê-lo. E é esse o pano de fundo da nossa missão aí no movimento. Claro que, na prática, o que a gente precisa? O maior número de assinaturas possíveis dessa petição. É um movimento totalmente descentralizado, não tem, assim, um dono, certo? Não visa lucro em hipótese alguma. Né, a gente não quer oferir um centavo com isso, é justamente só alertar. Acho que a plataforma do Change, onde a gente colocou a nossa petição para ser assinada, ela tem lá as políticas dela de pedir doação, para a própria plataforma continuar existindo, mas não tem nada a ver com o movimento Basta de Abuso, e pelo que eu sei, as petições que são colocadas lá é o mesmo protocolo, é a mesma prática, né? Sempre a plataforma exige lá uma contribuição para poder continuar divulgando as petições, mas então o nosso objetivo principal é levar isso ao Congresso e restabelecer o teto. Em que proporção? Acho difícil que a gente volte para os 12% ao ano, mas uma proporção que tenha uma limitação, pode estar atrelada a Selic, de repente, sabe, a taxa de juros básica. Razoabilidade, né? Uma razoabilidade para que as pessoas se sintam à vontade em pegar um dinheiro emprestado para empreender, sabendo que ele vai conseguir pagar, porque tem uma projeção ali razoável, como você falou. E então é um assunto que indigna demais. A gente faz muitas reuniões com o grupo lá, e cada um dá uma ideia diferente e tal, e a gente fica assim, é uma efervescência maluca, né? Só que a hora que você vai para a prática, é aquilo que a gente estava falando antes, tem que ter um pé no chão bem fincado para você ser, vamos dizer assim, você trazer resultado de alguma maneira, né? Mudar um pouco a vida das pessoas nesse sentido. Sem falar, né, Ju, que daí é tema de repente para uma outra conversa, mas a educação financeira. É uma coisa que o Brasil ele desliza muito, escorrega muito nisso, né? A formação do cidadão nas escolas, pelo menos na minha época, e tenho filhos pequenos, não se aborda essa questão da economia, né? Como é que você tem que encarar o dinheiro, para que ele serve, e aí tem aquela dualidade, né? Não, o dinheiro vai trazer problema, porque isso aqui é um pecado, eu não posso. Pode ser rico, senão não vai entrar no reino do céu. Exatamente. Então tem muito para fazer tem muito a remar ainda nesse campo, e a gente está aí nessa luta, contando com a divulgação dos amigos. E eu quero acrescentar uma coisa que você falou, porque até respondendo, né, esse comentário que você estava falando do brasileiro como pagador, como cara que tem esse talento, responsabilidade entre os seus talentos dominantes, né? A dor do nome sujo, né? Nós criamos uma crença limitante dentro dessa ideia do nome sujo, onde o sujeito é riscado da oferta de crédito. Então, para todo lugar que ele vai é um constrangimento, ele vai tentar. O cara não consegue mal usar um banheiro público sem ter que entregar que o CPF dele está sujo, ou seja, que ele está devendo na praça. E olha, como empreendedor, eu falo aos empreendedores, falo às pessoas que estão ouvindo esse podcast. Este lugar de indignidade, de você ser taxado como indigno de acesso ao crédito, ou seja, o nome sujo, este é um lugar extremamente pedagógico. Respira fundo, porque você não vai morrer por estar com o nome sujo. Ao contrário, este lugar, por causa disso que o Maurício está falando, nós não tivemos uma educação financeira de qualidade.
No colégio público, quando eu era moleque, a gente aprendia a desenhar o cheque, a preencher o cheque e a assinar o cheque. Ninguém só falou pra gente que a gente tinha que planejar o cheque, né? E aí saía caloteando todo mundo, achava que era, né? Que nem criança hoje em dia, né? O Lourenço falou assim, pai, seu cartão de... Outro dia ele falou pra mim assim, seu cartão de crédito tá lascado. Eu falei, como é que é? Não, porque eu tenho vários presentes que eu preciso pedir, não sei o que. Eu falei, não é assim não, eu tô sem... A gente tava no shopping e eu dei a desculpa assim, né? Tô sem cartão de crédito hoje. Ele falou, mas pai, o seu celular é um portal pro seu cartão de crédito, porque ele me vê usando o Apple Pay. Então aperta 2 botões, aparece um cartão, eu pago e vai, entendeu? Na cabeça dele é isso, é um portal do cartão de crédito. Né? Nós não fomos ensinados a isso. Agora, esse lugar, em contrapartida, como um antídoto um pouco amargo, esse lugar do nome sujo, esse lugar da impossibilidade de acesso ao crédito, ele é um lugar pedagógico porque ele ensina suficiência. E gestão financeira, assim, o básico do básico do básico, é tão simples quanto isso. Eu tenho dinheiro, eu compro. Eu não tenho, eu não compro. E eu começo a aprender a viver com o suficiente. Com o suficiente. Quando essa pedagogia está bem assentada e a gente consegue reorganizar as nossas contas e tal, aí você vai lá, vai renegociando as dívidas e renegocia mesmo, viu, gente? Renegocia mesmo. Ligou lá a cobrança, falou, o senhor estava devendo R$5.000, com os juros virou 25 e hoje nós estamos com a proposta aqui de liquidar isso em 10 vezes de R$2.000. Você sabe o que você faz? Você devia 5 originalmente, você fala assim, olha, é o seguinte, eu tô com dinheiro extra esse mês aqui, eu tenho R$1.500. É o que eu tenho, eu não sei se eu vou ter o mês que vem de novo ou não. Não, 1.500 não dá. Minha senhora, é o que eu tenho. Fala com o teu gerente. É pegar ou largar e é hoje. Porque senão amanhã vai ligar o outro que está cobrando, já vai ser dele. Você volta nesse podcast e me comenta se eles não vão aceitar a tua proposta. Porque essa dívida foi vendida para eles por R$1. R$1. O que você devia, o banco já pegou de volta. Em impostos que não foram pagos. Faça isso, eu estou te dizendo porque eu renegociei boa parte das minhas dívidas, já quebrei pelo menos umas 3 vezes, então eu estou falando do lugar que eu conheço. Tá? O sujeito ligava, assim, R$30.000 o cartão de crédito, e eu olhava e falei, cara, mas o cartão estava em 4.000 quando eu parei de pagar. Não é possível, é isso aí que o Maurício falou, virou 30.000. Eu falei, e um amigo meu, um cliente meu me ensinou, falou, não, o sistema financeiro funciona assim e o banco já vendeu essa dívida. O que entrar vai ser lucro. Eu falei, então tá bom, vamos testar. Vamos testar. 30.000. Eu falei, olha, eu sou autônomo, tô com o nome todo fodido, não tenho de onde tirar, meus pais são velhos, ainda vem ter uma história, meus pais são velhos, não tem como. Tenho R$1.500 aqui de um job que acabou de entrar. R$1.500. Cara, é o que eu tenho. Se você não pegar, o próximo que vai ligar aqui cobrando vai pegar. Fala aí com o teu gerente. 5 minutos depois, estava na minha mesa a quitação da dívida inflacionada, mentirosa, abusiva de R$30.000 por R$1.500, Mauricião. Você vê? R$1.500 levou. Paguei o que devia. Devo, não nego. Sim. Mas pago quanto eu acho justo pagar. O quanto é justo pagar, não o quanto vocês acham que eu devo pagar. Essa dica do Juliano, gente, é maravilhosa. Porque pensa o seguinte, eu tô vendo atrás do Ju ali uma televisão. Aí me ocorreu o seguinte exemplo. Você pegou emprestado no banco o valor de uma televisão. A hora que quando a gente fala em dinheiro, que na verdade dinheiro hoje é pixel, né? Você não vê mais o papel moeda. Quando você transforma num objeto, você pegou lá R$2.000 emprestado, uma TV. Aí você vai ter que dar para o banco umas 50 TVs. Um carro. Você emprestou uma TV, mas tem que pagar um carro. Exato. Então, quando você transforma num objeto, é que você vê a discrepância. A gente acaba não fazendo esse exercício, né? Que eu vou precisar do banco de novo. Escuta,
tem que ser rigoroso nisso, tem que negociar, tem essa dica, na minha opinião, ó, valorosa, porque a gente aprender com os erros dos outros é a maneira menos penosa de Exato. Isso é sabedoria é aprender com os próprios erros. Inteligência é aprender com os erros dos outros. Né? Perfeito. Maurício, isso que você falou tem uma outra história, porque, como vocês podem ver, eu já fui fudido na vida, né? Então, o Maurício trouxe um negócio assim, pô, não tenho medo de fazer uma negociação com o banco, porque o banco, ele impõe essa presença, tipo, você vai precisar de mim no futuro, né? Eu fiz o seguinte, Maurício, eu era moleque, tinha acabado de mudar em São Paulo, já faz uns 15 anos, comprei um carro novo, com leasing. E óbvio que me fudi, não consegui pagar aquilo, foi uma treta toda. Mas o leasing, por contrato, era uma espécie de aluguel do veículo. Então, quando a dívida bateu, o mais sensato a se fazer era devolver o veículo. Afinal de contas, ele era do banco. E com a devolução do veículo, haveria a cessação da dívida. Eu não devo mais. Eu aluguei esse veículo de você com a opção de compra no final. Não estou dando conta. Está aqui de volta o veículo. Bom, até então era o tal do Banco Santander, não é? Encontrei uma associação de defesa do consumidor, porque fudido não tem dinheiro para pagar advogado, não quero queimar você aqui. Se você tem dinheiro, você contrata o Maurício, mas o fudido não tem dinheiro. Fudido arrumou a associação entrou, não, nós vamos ter nós vamos processar, inclusive, pedindo de volta parte do valor que foi pago, né? Porque o bem foi totalmente restituído ao banco, nós vamos pedir uma parte de volta, legal. Nós ganhamos 2 processos contra o Santander. Então, se você digitar o meu nome completo, que é um nome bem mexicano, Juliano Matheus Posati, Matheus é sobrenome, mas bota lá, Juliano Matheus Posati, você vai ver. Nós ganhamos 2 processos contra o Santander. O Santander foi obrigado a cessar a dívida, a limpar o meu nome e a devolver parte daquela grana, porque o bem estava com eles. Muito lindo. O que acontece quando você vence uma disputa jurídica com o banco? Você se torna uma persona não grata. Persona não grata, veja, porque eu ganhei e porque a justiça entendeu o meu direito e me deu o meu direito, eu sou categorizado dentro do sistema bancário como um ingrato. Que absurdo, né, cara? Ponto número 1, então eu sou ingrato. Daí passou um tempo, sei lá, tinha lá o colega estava abrindo contas do Santander e foi lá consultar o meu nome, batata. Não, olha, o Santander não tem interesse de ter o senhor como cliente. Claro que não! Levaram uma bênção do Posati, né? O ingrato foi lá e exigiu o seu direito, não, persona não grata. Muito bem, passa um tempo, o mundo dá voltas, né? Graças a Deus, fudido, pum, consegui, né? Tente outra vez, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, o Posati conseguiu, começou a ficar bonito na fita. Começou a ficar com a conta recheada, bonito, ficou legal, beleza, passaram aqui, apagou todas as dívidas, botou o monitoramento do Serasa, então agora não, nossa, esse CPF tá imantizado assim, com uma aura protetora. Quem é que começa a ligar pro Posati? Santander, o valor das ideias. Para oferecer a canta Van Gogh, e aí bota nome de artista, né? Que é para você se sentir realmente uma obra de arte, né? E eu falei assim, esse mundo dá muitas voltas. Então, não acredite na tempestade psicológica que é feita em torno de você. Habite este lugar do nome sujo, da pessoa ingrata, daquela que foi excluída do crédito, do sistema financeiro. Você vai perceber que com o tempo, com a mudança de consciência e com a concepção daquilo que é suficiente, você vai se sentir livre. Você vai determinar o que você precisa, o que você não precisa, o que você pode, o que você não pode. Não é a oferta de crédito, não é a publicidade, não é
o estímulo ao consumo desenfreado. Graças a Deus hoje, beleza, todo mês sobra dinheiro na minha conta, mas sobra por quê? Porque eu sou milionário? Não, sobra porque eu aprendi neste lugar chamado nome sujo que é suficiente. Então não tenha medo da pedagogia da vida. Vai passar vergonha, o nome não vai passar, vai querer comprar carro, vai travar, vai ter que botar o carro no nome da sogra. Você quer humilhação maior do que isso para um ser humano? Ter que pedir o CPF da sogra emprestado para pegar Mas não tem problema, habita esse lugar, aprende a suficiência. E a suficiência nunca mais... Quem entra no lugar da suficiência nunca mais sai. É brilhante, e assim, né, só fazendo algumas analogias, os órgãos de restrição ao crédito, quando o teu nome vai para lá, não é um umbral que você se deu mal e que... Não é o livro de Deus, né? Exatamente, é um lugar lamacento que a sociedade que criou, a SPC Serasa. Quem são os acionistas dessas companhias? São os próprios bancos. Então, veja, você tem ali toda uma ambiência criada para você ter esse sentimento mesmo, né? Terrível, acabou minha vida. Muito ao contrário, é uma escola, como disse o Juliano, é perfeitamente ali um ambiente de aprendizado para você sentir aquela questão na pele e entender o que te levou a estar ali para não voltar para lá. Assim como os bancos também podem ser comparados a obsessores, né? Que só chegam perto de você quando você está ali, né? Agora eu vou pegar ele de novo, né? Então são questões que a gente tem que ter muita atenção mesmo. Agora, é isso, a educação financeira é fundamental, prestar atenção nessas coisas, extrapola para uma série de outros pontos esse ponto central do basta de abuso, e aí assim, o basta de abuso, a gente veio para a web para mostrar o abuso dos bancos da taxa de juros, mas a gente pretende denunciar outros abusos, né? Por isso que o movimento é basta de abuso. Então a gente está mapeando aí dentro do sistema financeiro mesmo outros abusos cometidos e que a gente aos poucos vai começar a produzir conteúdo a respeito para trazer coisas interessantes para o pessoal se atentar, né, para não cair nessas armadilhas aí. Muito bem, você quer ajudar, você quer fazer parte, o que você vai fazer? Você vai entrar no site movimentobastadeabuso.org, que é esse site que você está vendo aqui. Aí você tem aqui uns 7 botões diferentes aqui para você clicar, assine a petição, tá bom? Eu vou clicar aqui, ó, cliquei, você clicou lá, entra aqui, ó, abaixo assinado, tá no change.org, ó, 58 mil pessoas já assinaram, só falta para chegar em 75, ó, tá pertinho. O que você vai fazer? Vai vir aqui, ó, Juliano, vou pôr aqui o meu nome, você vai pôr o seu, você vai colocar aqui o seu e-mail, tá? Eu quero saber quando essa petição for e vai clicar em abaixo assinado. Clicou, você tá lá. Ele vai te perguntar se você quer dar 35 pau. Nesse momento eu não vou ajudar a ONG, tá? Eu vou preferir compartilhar. Então eu vou compartilhar. Não, eu prefiro compartilhar. Aqui que eu venho, ó. Compartilho com o Facebook, mando mensagem aqui, posso mandar um e-mail, posso copiar o link, ó. Eu vou copiar o link e aí eu vou colar onde eu quiser esse link, vou mandar no WhatsApp, vou fazer o movimento acontecer. Veja, movimento basta de abuso, ele é apartidário, então não é direita, esquerda, de cima, de baixo, não é pró isso, nem pró esse, nem pró aquele, ele é um movimento de pessoas, tá bom? Isso se chama cidadania, só isso. Ninguém aqui, o Maurício não é candidato a vereador, deputado, ele tem o dinheiro dele, ele também já está bem, está vivendo as coisas dele, o trabalho dele. Acontece que isso é movimento, e é movimento espiritual, gente. É movimento de consciência. Então, fica aqui nosso convite para você que se identificou com N histórias e N dicas que nós trouxemos aqui. Entra lá, movimentobastadeabuso.org e faça parte aí. Certo, Mal?
É isso mesmo, João. Obrigado. Olha, excelente papo, gostei demais. Parabéns pelo teu excelente trabalho. Sou um fã teu, acompanho tudo. E turma, vamos lá, acessem, se engajem nesse tema que é importantíssimo para o Brasil. Vamos disseminar esse conceito e fazer o máximo de pessoas possíveis saberem que os bancos abusam da gente nos juros. Vamos acabar com isso. Obrigado, Ju. Beijão. Obrigado, Mal. Parabéns pela iniciativa. Tamo junto. Obrigado.